Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Daremos continuidade à mensagem que começamos a ouvir há 2 semanas nesse texto. Atos 2, logo após o sermão de Pedro, quando houve a conversão ali, o batismo de muitas pessoas, o Espírito Santo nos traz a imagem da igreja, e isso serve, obviamente, para nós até hoje, até a volta do Senhor Jesus. Atos 2, a partir do versículo 42 até o 47, diz assim a palavra do nosso Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente consideravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Deus da igreja, obrigado porque a tua palavra nos ensina como sermos igreja hoje, seguindo o modelo dos apóstolos, seguindo aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou para eles, pelo poder do Santo Espírito do Senhor, que foi derramado mais profusamente naquele momento em que as promessas da antiga aliança começaram a se cumprir no que dizia respeito a essa transição da igreja do Antigo Testamento para a igreja agora do Novo Testamento, da qual nós fazemos parte. Abençoa, Deus, a igreja presbiteriana central de Sebastião, para que todas essas marcas estabelecidas na tua palavra sejam presentes em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa comunidade. Nos ajude a experimentar, ó Deus, tudo isso, enquanto nós vemos, pela graça do Senhor, o acréscimo de acordo com a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. As empresas têm marcas e você consegue reconhecer as duas marcas até de longe. Você vê um símbolo, você vê alguma coisa, você sabe que aquilo se refere àquela empresa específica. E as empresas, elas têm o objetivo de crescimento, elas têm o objetivo de expansão. E nós vemos então que, apesar da igreja não ser uma empresa, ela não deve ser tratada como uma empresa, ela não deve ser gerida como uma empresa, ela tem marcas, e ela também tem um objetivo de crescimento e de expansão. Nós vimos há 2 semanas, inclusive na parte introdutória da mensagem, que infelizmente algumas pessoas pegam então doutrinas ou teorias empresariais e acabam trazendo para dentro da igreja, imaginando que isso vai causar efeitos positivos para o crescimento ou até mesmo a expansão da igreja. Nós vemos que isso é muito perigoso.
mostra algumas dessas marcas, e é isso que nós estamos vendo aqui em Atos capítulo 2. Na primeira mensagem nós vimos as marcas importantíssimas da doutrina dos apóstolos e dos sacramentos, tanto da ceia do Senhor como do batismo, e hoje nós veremos mais duas marcas. E uma dessas marcas presentes aqui no nosso texto é justamente a marca ágape, ou a marca do amor. Eu queria que vocês voltassem comigo agora a 1 Coríntios capítulo 10. Voltassem por quê? Porque vocês há pouco tempo passaram por esse texto. O pastor Diogo tem exposto essa carta aqui na igreja já há algum tempo, e certamente passaram por 1 Coríntios capítulo 10. E lá nos versículos 16 e 17, nós temos aqui um exemplo do que acontecia ali na igreja corintiana, a chamada festa ágape, a festa do amor. 1 Coríntios 10, 16 e 17, assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão dos santos, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Se você ler um contexto maior, inclusive entrando em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está aqui tratando do sacramento da ceia do Senhor, mas ele traz informações que nos ajudam a entender que quando na igreja corintiana eles celebravam a ceia do Senhor, isso era no contexto de culto solene, isso que nós fazemos também, realizamos o sacramento em culto solene, mas havia algo além. Eles celebravam então aquela chamada festa do amor, onde eles tinham um verdadeiro banquete. Então não era apenas o pão e o vinho necessariamente como nós temos hoje, mas eles se juntavam também para comerem juntos, para celebrarem juntos, para repartirem vida juntos. Fica até aqui para uma dica. Quando a igreja celebrar a ceia do Senhor no domingo pela manhã, fazer um almoço comunitário, por que não? Essa é uma manifestação então da comunhão dos santos, dessa marca tão poderosa e tão maravilhosa que deve estar presente em nossas vidas e em nossas igrejas. Assim, nesse sentido, nós vemos então que a doutrina dos apóstolos, ela joga luz aos sacramentos, e nesses sacramentos nós temos também essa identidade na igreja como um único corpo. E sempre que nós tomamos o pão, nós somos um corpo, nós partimos um pão, nós bebemos de um cálice. Não é à toa que o sacramento também é chamado de comunhão. E assim, quando um dos nossos irmãos é batizado, tanto enquanto adulto ou como um infante, a igreja toda participa desse momento. É o batismo, sim, específico, não só para a família, mas para toda a igreja. Volte então, por favor, para Atos 2 e veremos agora essa ideia da comunhão, essa marca tão maravilhosa que precisa estar presente em nossas vidas e igrejas. Em Atos 2:42, nós temos as 4 marcas aí manifestadas, consideradas na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é importante, eu já falei sobre isso na primeira mensagem, e agora repito. O partir do pão aqui, ele pode significar duas coisas. O partir do pão representa um sacramento, tá? Então ele é oficialmente realizado no meio do culto solene, pelo ministro da palavra e dos sacramentos, administrando assim as ordenanças do Senhor. E o partir do pão aqui também pode significar a ideia de compartilhar alimento, compartilhar vida, compartilhar daquilo que Deus tem nos dado materialmente e também espiritualmente. E nesse sentido nós veremos agora então essa ideia de partir do pão, mais especificamente na ideia da comunhão dos santos. A ideia de comunhão, ela precisa ir muito além
estarmos juntos para saborearmos uma boa refeição. Isso é maravilhoso. É maravilhoso festejarmos, é maravilhoso nos juntarmos, é maravilhoso experimentarmos da boa culinária e daquilo que Deus nos dá também para o nosso prazer e satisfação. Mas comunhão vai muito além do churrasco da igreja. Eu cito agora o pastor Paulo Andrada, que diz: a comunhão cristã é mais forte do que laços familiares e rompe diferenças étnicas, linguísticas, culturais, sociais, financeiras, intelectuais. Nossa união com Cristo nos une ao seu corpo, a igreja. Dê uma olhada, por favor, agora em 1 João, capítulo 1. Primeira carta de João. João fala muito sobre a comunhão, sobre o amor. Ele é o discípulo amado. Ele se descreve assim em 1 João, capítulo 1. Versículo 3. João começa a sua epístola falando sobre a experiência de comunhão que eles tiveram com Cristo. Cristo não é um fantasma, Cristo não é um espírito, ele é homem. Eles tocaram em Jesus, eles abraçaram Jesus, eles estiveram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles beberam com Jesus, tiveram satisfação com Jesus. Em 1 João, versículo 3 diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Deixa eu dar outra dica para vocês: todas as vezes que vocês virem na palavra de Deus a relação do Pai e do Filho, e mesmo que o Espírito Santo não seja diretamente mencionado, obviamente o Espírito Santo ali está. Nós temos comunhão com a Santíssima Trindade. Isso é maravilhoso. Essa é uma das manifestações da doutrina da nossa união com Cristo. E isso só é possível no meio da igreja, o corpo de Cristo. É impossível ter comunhão verdadeira com o Deus triuno fora da igreja. É por isso que Deus então estabeleceu a igreja como esse ambiente, esse local, esse estabelecimento para que nós, na casa de Deus, fôssemos família de Deus, se pudéssemos compartilhar dessa comunhão maravilhosa. Essa comunhão, então, ela se reflete no meio do corpo de Cristo. Veja, a Trindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em unidade plena, unidade eterna, três pessoas distintas, manifestando diversidade, manifestando variedade. E o que é a igreja? Se não um só corpo, manifestado por várias manifestações de diversidade, por várias famílias, várias pessoas. E assim então a igreja é uma realidade claríssima da Trindade no meio do povo de Deus. Essa comunhão, ela não é só espiritual, ela não é só mística, ela se dá na realidade, ela se dá, diria eu, assim como o texto nos mostra, nas nossas necessidades. Volta lá para Atos 2, por favor. Essa comunhão não faz sentido se não partir da nossa união com Cristo, da realidade da Trindade em nós. E é por isso que qualquer outra tentativa de comunidade, essa é uma necessidade humana, é por isso que até mesmo descrentes buscam unidade, buscam estar juntos, buscam seus grupos, enfim. Mas a verdadeira comunhão, ela só pode acontecer no meio da igreja, a partir da união com Cristo e da manifestação da Trindade no nosso meio. Vejam aí, por favor, Atos 2, 44 agora. Atos 2, 44 diz: todos os que creram
estavam juntos e tinham tudo em comum. Hoje, mais uma vez, coisa maravilhosa. Se você observar anteriormente, você vai ver que muitas pessoas se converteram e foram batizadas. E aqui, então, apesar do número imenso de pessoas, o texto está nos dizendo que a igreja experimentava unidade verdadeira e, além disso, tinham tudo em comum. E nós sabemos que essa expressão, ter tudo em comum, ela aparece aqui diversas vezes e ela vai aparecer depois lá em Atos capítulo 4 também. E infelizmente, algumas pessoas, mesmo dentro da igreja, acham que essa expressão ter tudo em comum significa, de alguma forma, uma espécie de comunismo, onde todas as pessoas nessa comunidade venderem tudo o que tem, trazer para a igreja e distribui-se de forma igualitária. O texto não está nos dizendo isso. A palavra de Deus, ela nos ensina claramente a respeito de um princípio econômico fundamental, que é o da propriedade privada desde o princípio, desde a criação, mesmo com a queda. Aliás, o 8º mandamento, não furtarás, é exatamente um mandamento dado por Deus para preservar isso. Eu queria ler para vocês agora do capítulo da comunhão dos santos, da Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 26, seção 3. Vejam só, eles escreveram isso no século XVII. Obviamente não estavam enfrentando naquele momento o que nós enfrentamos hoje, após tantas doutrinas erradas terem surgido no meio da humanidade. Mas eles trouxeram um princípio maravilhoso aqui, que obviamente se aplica a nós hoje também. Diz assim: essa comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes da substância da sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer sentido. Afirmar uma ou outra coisa é ímpio e blasfemo. Então, eu fui tratando aqui em primeiro lugar dessa comunhão espiritual. Nós temos comunhão com a Trindade, mas nós não somos deuses. Nós não nos tornamos divinos, nem nos tornaremos divinos. Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus, que permanece o único Deus para sempre, como eternamente sempre foram. Nós, mesmo na glorificação, mesmo com os nossos corpos glorificados, como ouvimos aqui a partir de 1 Coríntios 15, não seremos como Deus, não seremos deuses, teremos comunhão plena com a Santíssima Trindade. Eles tiveram cuidado de defender isso, porque essa doutrina estava manifestada naqueles dias. E também a segunda parte, eles falam: a comunhão dos santos mantém entre si, não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre os seus bens. Parece que eles estão escrevendo para os nossos dias. Eles escreveram isso no século XVII. Naquele momento, havia infelizmente uma ala da reforma muito radical que olhava para textos assim e dizia: então nós temos que vender tudo. Quem é crente verdadeiro, quem quer participar de uma igreja verdadeira, vende tudo. Nós vamos nos isolar no mundo, vamos comprar um terreno logo ali e a gente mora ali e tem tudo em comum. Nunca foi o intuito de Deus que uma marca da igreja, na comunhão dos santos, fizesse isso no meio do mundo. Nós preservamos a nossa propriedade privada. Mas nós devemos tomar cuidado para não a preservarmos tanto que ela não sirva de auxílio para o próximo. São os dois extremos perigosos. Ou eu tento destruir essa ideia e ter tudo em comum, jamais tente destruir isso, na interpretação correta das Escrituras. Mas a comunhão dos santos nos ajuda
também. Isso fica claro para nós lá em Atos, nos primeiros momentos ali da igreja primitiva, quando nós vemos que naquele momento não havia necessitados no meio do povo de Deus. Olha o versículo 45 aí. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui há uma manifestação clara do que é a generosidade cristã. O cuidado, não só espiritual, mas também material na vida de uma igreja. Ou seja, nós somos uma igreja presbiteriana. Glória a Deus por isso. Nós somos regidos por presbíteros. Isso é bíblico. Mas não se esqueçam, a nossa igreja presbiteriana ou qualquer outra, ela sempre é uma igreja ou deveria ser diaconal. O ofício do diácono manifesta exatamente essa questão aqui da igreja. A ideia das obras de misericórdia, o cuidado da necessidade dos mais pobres ou daqueles que, por alguma razão, estejam com dificuldades financeiras. Uma igreja presbiteriana, ela é capenga, ela é desequilibrada. Se ela não entende verdadeiramente a função e quão fundamental é o ofício do diácono em seu meio. Assim, nós vemos que a palavra comunhão aqui, ou essa ideia toda, ela vem de koinonia, que manifesta então tirar dos que têm na medida que podem, para doar aos que não têm na medida que necessitam. Calvino é bem claro nisso, João Calvino, nas suas institutas, está dando essa questão, inclusive no meio da igreja, uma função eclesiástica. Ele fala, aqueles que são mais abastados, eles têm o privilégio e o dever de ajudarem os menos favorecidos. Assim, nós somos confrontados então com a nossa mordomia. O quanto Deus tem nos dado, o quanto nós temos repartido, ou o quanto nós temos servido àqueles que estão ao nosso redor em necessidade. Koinonia, comunhão. Essa palavra koinonia, ela gera uma outra em grego chamada koinonikos. É como se cada um aqui fosse um koinonikos. E onde essa palavra aparece aqui no português para a gente? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 6, versículo 18. Veja uma conexão dessa palavra koinonia. A gente fala koinonia, como é bom estar unido aos irmãos, celebrarmos juntos, compartilharmos vida. Então isso significa que você é um koinonikos. 1 Timóteo 6, eu vou ler a partir do 17, mas a palavra está aqui, justamente no versículo 18. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Aqui o comunismo. Generosos em dar e prontos a repartir. Aí talvez você diga assim, eu estou livre disso, porque Paulo está falando dos ricos, Paulo está falando dos abastados. Pastor, eu estou mais para necessitado do que abastado hoje. Meus irmãos, analisemos as nossas vidas. Percebamos que por mais que nós desejássemos talvez ter uma vida mais tranquila, financeiramente falando, é muito possível
isso nos inclui, então, nesses que podem e devem sim olhar para o outro e perceber o quanto aquele outro necessita da nossa generosidade. Isso nos mostra então que precisamos ter atenção para a necessidade uns dos outros, que precisamos estar prontos e dispostos a doar, mesmo que sacrificialmente. Essa é uma parte da marca da comunhão dos santos no meio da igreja. Não havia necessitados no meio deles. Volte, por favor, para Atos 2. E aqui nós temos ainda uma outra característica. A comunhão dos santos, ela não acontece de qualquer jeito. A comunhão dos santos, ela começa sim no dia do Senhor. Essa é a principal comunhão dos santos. Esse é o momento principal, primordial, quando temos comunhão com a Santíssima Trindade. Em culto solene, respondendo a santa convocação. Deus, Yahvé, nos chamando para estar com Ele. E uns com os outros, obviamente. Mas essa comunhão, ela se esparrama pela semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Também temos comunhão uns com os outros e com Deus. Vejam aí, versículo 46 de Atos 2. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa primeira parte do versículo 46 nós veremos na nossa próxima marca, que diz respeito à oração. Mas aqui na segunda parte do texto, do versículo 46, nós vemos o quanto eles estavam juntos, não apenas no dia do Senhor, mas durante a semana. Não é à toa que a igreja em São Sebastião, ela tem a tendência ou o objetivo primordial de atender as famílias que moram aqui perto. Porque essas famílias que moram aqui perto, elas vão comprar pão na mesma padaria, vão comprar remédio na mesma farmácia, elas vão repartir vida cotidianamente na rotina do trabalho, do dia a dia, mas também vão intencionalmente parar e receber uns aos outros em seus lares, não apenas para comer e beber, mas para compartilhar vida, compartilhar a caminhada cristã juntos. Isso é uma marca importantíssima da igreja. Algo que precisa estar presente em nossas vidas e igrejas, não por meio de células. Já ouviram falar das igrejas de células? Você já tem participado disso. E essas igrejas também insistem que o livro de Atos, primordialmente, defende as células. Isso é falso. Eu não tenho aqui tempo para tratar com vocês dos erros e dos problemas dessa prática. Mas há um problema também quando nós presbiterianos olhamos e falamos: não, a Bíblia não defende células, mas nós nos isolamos em nossos lares, nós não compartilhamos vida durante a semana, nós só nos vemos e olha lá no domingo. Não é
experimentem isso de maneira ainda mais rica. Essa é a marca aqui manifestada dentro da igreja primitiva e existe uma derradeira. E se nós começamos com a primeira marca, que era a doutrina dos apóstolos, não poderíamos deixar de terminar com essa outra marca, a quarta aqui, que é a oração. Vejam aí mais uma vez em 5:42, e perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vocês se lembram como a profecia do Antigo Testamento chamava ou dizia que a casa do Senhor se chamaria? Minha casa se chamará casa de oração. A oração como meio de graça e como marca de uma igreja é fundamental em nossas vidas. Mas nós sabemos que nós falhamos muito na oração. Quer ver um exemplo bem prático e bem próximo de nós? Há algumas semanas, o pastor Diogo lançou um desafio. Primeiro para a turma dele de escola dominical, mas estendeu para toda a igreja. De orarmos pelo menos 10 minutos ininterruptos. Deixa eu só me interessar. Sabe por que o desafio foi lançado? Porque nós crentes temos dificuldade de orar por 10 minutos ininterruptamente. E o pior é que o desafio foi lançado, e eu tenho quase certeza que nem a turminha da escola dominical, e muito menos a igreja como um todo, se comprometeu e fez e realizou o teste. Eu vou orar diariamente, pelo menos por 10 minutos. E depois talvez subir 20. Talvez depois 30. Talvez depois 1 hora. Pelo menos esperava estar orando por 2 horas. Não é só uma questão de tempo. Não é só uma questão de dizer para o pastor, eu cumpri o desafio, pastor, manda outro. É o entendimento da importância de nós darmos para Deus 10 minutos dos nossos dias, 20 minutos dos nossos dias, 30 minutos dos nossos dias. Pastor, quem é que ora 2 horas? Os irmãos, tudo bem, em uma época em que não havia smartphones, televisão, internet, vários dos nossos antepassados, irmãos e irmãs na fé, heróis, heroínas da fé, oravam por 2 horas ininterruptamente, de joelhos. Eles também eram ocupados e atarefados, mas eles sabiam que a principal tarefa deles era dedicar a Deus esse tempo em oração. Eles sabiam que tudo mais, todas as outras tarefas, dependiam exclusivamente disso. Nós precisamos resgatar essa ideia. Precisa ser uma marca. As pessoas precisam olhar para nós e não simplesmente para que nós sejamos bem vistos, mas as pessoas precisam olhar para nós e dizer: ah, vai um homem e uma mulher de oração. E o interessante é que eles têm que saber disso, sem que eles necessariamente nos vejam orando, como os fariseus faziam em praça pública, querendo se mostrar. Não, Jesus ensina claramente: quando você orar, vai lá, se esconde. Não fica usando isso para mostrar quão espiritual você é ou parece ser. Eu estou falando isso de maneira particular ou individual, essas questões são mais particulares da vida do crente, porque se nós particularmente não fazemos isso, então essa marca da igreja não vai estar presente. A da oração corporativa,
Terça-feira agora tem reunião de oração corporativa. Isso deveria ser uma prioridade em nossas agendas. Os membros aqui da igreja deveriam ter isso como uma prioridade no calendário. Sim, talvez na terça-feira à noite você seja impedido de estar aqui. Mas esse impedimento precisa ser legítimo. Se não houver obstáculo, se não houver qualquer empecilho legítimo, eu deveria tratar apenas como um privilégio do crente, mas preciso também dizer que é um dever que você venha para orar corporativamente, como igreja. Isso não é só algo para completar a semana ou o calendário eclesiástico. Era uma prática comum da igreja primitiva. Fazia parte, querendo ou não, da comunhão dos santos. Eles estavam juntos para comer e beber. Eles praticavam a hospitalidade e eles oravam juntos. E nós não temos ideia, meus irmãos, do que significa a oração corporativa. Você pode estudar na história da igreja absolutamente todos os avivamentos, todos, sem exceção. Vamos dizer, eles começaram quando famílias da igreja se reuniram e passaram a orar corporativamente, buscando a face de Deus. A oração corporativa, ela está manifestada aqui também em Atos capítulo 4. Dá uma olhadinha aí, por favor. Atos capítulo 4, a partir do versículo 23. Uma vez todos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que fizeste por intermédio do Espírito Santo do povo de Davi, nosso Pai e teu servo. Porque se enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E eles continuam a oração. A palavra-chave aqui é unânimes. Isso não significa que todos estavam orando ao mesmo tempo juntos. Isso significa que mesmo que um liderasse a oração, a igreja estava unanimemente dizendo amém. Ao orar ao Senhor, nós cantamos. Ao unirmos os nossos corações e mentes em torno das súplicas, das ações de graças, nós não temos ideia do que é isso. Pela realidade das promessas de Deus em nossas vidas, vai fazer aqui no meio dessa igreja. Eu falei para vocês do testemunho dos avivamentos. Mas nós experimentamos algo também aqui no nosso meio, que pode sim, o nosso intuito aqui, se expanda. Começamos aqui toda terça-noite, de acordo com o que está determinado no calendário. Eu estou com preguiça, eu cheguei do trabalho cansado, eu posso orar na minha cama aqui, eu preciso sair de casa para estar na minha oração. Sim, precisa. Não é algo do conselho da igreja, o conselho da igreja está simplesmente cumprindo a realidade dessa marca da oração corporativa no meio do povo de Deus. Se vai ser todo dia, se vai ser só terça-noite, se vai ser toda quarta-feira, isso é variável, isso diz respeito à sabedoria que Deus dá aos líderes de uma igreja.
terça-feira agora tem reunião de oração. O quanto nós entendemos a importância dessa marca no nosso meio. Volte para Atos 2, por favor. E aqui o versículo 46, como eu falei para vocês, ele fala a respeito disso, e é importante fazer essa ressalva ou essa análise. Versículo 46, a primeira parte, geralmente considerado unânimes no tempo. E aqui talvez não faça muito sentido, porque Jesus Cristo já cumpriu a sua obra, já derramou o Espírito Santo mais profundamente sobre a igreja. O tempo não faz mais sentido. Ele vai ser destruído dali a alguns anos. Ele não vai ser destruído. Como temos aprendido aqui na escola dominical, com o pastor Fernando. Por que então eles consideravam unânimes o tempo? Mais uma vez aqui, a palavra-chave é unânime. Mas naquele período de transição, enquanto o tempo estava de pé, e ele tinha se tornado já obsoleto pela obra cumprida de Cristo, eles ainda aproveitaram a prática que eles tinham de orações em horários específicos, diários, naquele local. Percebam, o tempo não fazia mais qualquer diferença. Mas eles aproveitaram então a prática que eles tinham para continuar orando corporativamente de maneira unânime. Eles aproveitavam as oportunidades para orarem juntos e de maneira unânime. Ou seja, essa oração corporativa, meus irmãos, diária, é difícil de ser feita, sem dúvida alguma. Mas há uma coisa maravilhosa também na nossa herança que nos ajuda a isso, pelo menos enquanto família. E quando a família ora, é uma oração corporativa, que são os nossos cultos domésticos. A prática do culto doméstico diária. Então imagina só, a gente está falando aqui de orações particulares, mais de 10 minutos. Nós estamos falando da família toda agora parar por mais um momento e orar junta. Parece que não vai ter mais tempo para nada. E talvez não tenha mesmo, talvez você tenha que desligar a televisão, talvez você tenha que deixar o celular de lado, talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa para orar com a sua família. Se você acha que isso não vale a pena, revise o seu conceito de oração. Vale a pena, meus irmãos. Se tiver que acordar mais cedo, se tiver que dormir mais tarde, façamos isso. Oremos corporativamente, pelo menos em família, de maneira diária. E talvez quando menos esperarmos, a família toda da igreja, ou partes maiores da família da igreja, também experimentarão isso de maneira corporativa. Eu queria terminar, meus irmãos, no versículo 47, mostrando para vocês aqui o resultado de tudo isso. Na verdade, nós temos um primeiro resultado no versículo 43, na primeira parte, e no versículo 47, alguns outros. Quando a igreja experimentava essas marcas, versículo 43 diz: em cada alma havia temor. Era uma igreja que temia a Deus, uma igreja que entendia a importância da santidade de Deus, do cumprimento da lei do Senhor, por meio da força e do poder do Espírito Santo. Esse temor de Deus, obviamente, se esparramava para fora da igreja. Veja no versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O povo olhava e dizia: lá vai um homem e uma mulher de oração, ali é um povo santo, ali não é um povo que diz uma coisa no domingo e de segunda a sábado faz outra. Contavam com a simpatia de todo o povo.
talvez isso aconteça aqui. Uma vez que as marcas começarem a se manifestar de maneira ainda mais abundante, nós esperamos a simpatia do povo, que o povo venha. O que está acontecendo lá? Que amor é esse? Que comunhão é essa? Que vida é essa? Eu quero isso para mim. Venha para Jesus Cristo. Tenha comunhão com a Trindade. Mas inimigos vão dizer: não. Isso precisa ser destruído. Porque se isso se espalhar por aí, vai destruir o reino das trevas. E as trevas não querem isso. E o resultado final, enquanto isso apresentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. O crescimento da igreja. O crescimento da igreja. Quando eles menos esperavam, eles não estavam: vamos orar unanimemente no templo, porque aí Deus vai trazer mais cena. Vamos partir o pão aqui a cada dia, louvando a Deus, e aí Deus vai trazer mais 200. Não! Eles estavam fazendo aquilo que o Espírito Santo manifestava na vida deles: doutrina dos apóstolos, sacramentos, comunhão dos santos, oração. E Deus ia trazendo 3.000, 4.000, avivamento. Quando nós menos esperamos, simplesmente porque estamos manifestando as marcas da igreja, Deus traz o acréscimo conforme a sua vontade. Conforme a sua vontade. Naquela época, meus irmãos, hoje não seria diferente. O imperador Juliano, ele disse: esta religião avançou em grande parte por causa do amor em serviço dado aos estrangeiros e pelo cuidado deles em sepultar os mortos. É um escândalo. Nenhum deles é mendigo. E estes galileus ímpios não apenas cuidam de seus pobres, mas dos nossos também, enquanto os nossos procuram em vão alguém que possa ajudar. Que os nossos governadores possam olhar para essa igreja e dizer: é um escândalo, porque eles se amam com o amor de Cristo. Vamos orar.